Olá, quinta-feira, 23 de abril. Na edição de hoje, vamos destacar os cuidados com o diabetes tipo 2, principalmente entre os idosos. A gente conversa ao vivo com a médica endocrinologista do Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru, Nancy Bueno Figueiredo. Pesquisa revela que mais da metade dos diabéticos não seguem o tratamento de maneira adequada. Agora é oficial. Está assinado o contrato para a construção da estação de tratamento de esgoto de Bauru. Na sessão da Câmara, vereadores voltam a criticar a atividade delegada. A gente começa esta edição com uma notícia animadora para os bauruenses. Na tarde de ontem foi assinada a liberação para o início das obras da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa. O investimento total está orçado em 129 milhões de reais. O prefeito Rodrigo Agostinho, representantes do DAI e da empresa Com Engenharia de Valinhos se reuniram nesta segunda-feira para assinar a ordem de serviço da estação de esgoto Vargem Limpa. Com a assinatura, fica liberado o início da construção numa área de 150 mil metros quadrados, localizada próxima ao Distrito Industrial 1. A estação terá capacidade para tratar 1.305 litros de esgoto por segundo. A empresa agora faz a terraplanagem, as fundações, as construções dos tanques, a montagem de todos os equipamentos eletromecânicos e a estação pode começar a funcionar. A gente acredita que entre 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, essa obra já vai estar funcionando, tratando de esgoto da cidade. Na obra serão investidos 118 milhões de reais do governo federal e 11 milhões do Fundo de Tratamento de Esgoto. Mesmo com a contenção de gastos por parte da federação, Rodrigo está confiante de que não haverá problemas no repasse da verba. Normalmente não ocorrem atrasos em obras do PAC. O PAC tem uma legislação própria, o PAC são as obras mais importantes do governo federal no Brasil. Então, eu particularmente não conto com essa possibilidade de atraso. Se os atrasos acontecerem, como nós já adiantamos, nós vamos estar utilizando recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto, que serão reembolsados pelo próprio governo federal. A empresa contratada terá o prazo de 1 ano e meio para terminar a obra. Depois da assinatura da ET, teve início a sessão da Câmara de ontem. E a atuação dos policiais militares na atividade delegada, ou seja, prestando serviços para o município, voltou a ser alvo de críticas. Alguns vereadores chegaram a defender a revogação do projeto. Quem é que está cuidando? Na semana passada, nós mostramos aqui no Nesp Notícias que o vereador Sandro Bussola recebeu reclamações de que policiais militares em atividade delegada estariam desempenhando funções da Secretaria de Planejamento e não a atividade de segurança como havia sido previsto no projeto. Nesta segunda-feira, o vereador Roque Ferreira chegou a pedir a revogação do projeto de lei. Na visão dele, a ideia inicial da proposta não foi atingida. Foi vendida uma ideia para a população de que, havendo atividade delegada, aumentaria a sensação de segurança, o que, observando a prática de outras cidades, era absolutamente inverossímil essa afirmação. Eu estou convencido que essa lei não deveria ser aprovada e estou convencido que essa lei precisa ser revogada. E esses recursos serem aplicados para melhorar a qualidade de trabalho dos funcionários públicos da CEPLAN, seja no ponto de vista de recursos humanos e seja no ponto de vista material. Mas o líder do governo na Câmara defende que a atividade delegada seja mantida na cidade. A atividade delegada é extremamente importante para o município de Bauru. Lembrando que o município de Bauru não conta com uma guarda municipal que poderia estar ajudando na fiscalização das nossas praças, de todos os tipos de perturbação da ordem, na questão da preservação dos nossos patrimônios. Eu acho a atividade delegada extremamente importante. Para isso, o parlamentar quer reunir todos os segmentos envolvidos para discutir como deve ser a atuação dos policiais militares. Nós vamos chamar uma reunião para a próxima semana, tanto com a Polícia Militar quanto a Secretaria de Planejamento, e fazer essas colocações para que a gente chegue num consenso.
Já Raul Gonçalves trouxe uma cobrança à secretária de Educação. O vereador disse que vem recebendo reclamações dos moradores da Vila Cardia sobre a lentidão na reforma da Escola Municipal Santa Maria. A unidade está fechada desde o início do ano passado. A nossa equipe mostrou que os 800 alunos precisam ser transportados todos os dias para a Escola Rafael Maurício, na Vila São Paulo. São 7 quilômetros. Ônibus fretados saem e retornam à porta da Santa Maria de manhã e à tarde. Raul pediu explicações sobre o estágio atual das obras. O processo licitatório leva alguns meses para se fazer, né? Então isso tem que ter muita velocidade, porque de forma normal já demora. Você imagina só se você ficar um pouquinho, né, enrolando, né, como se diz no meio de campo. Até porque você está tendo uma despesa adicional para o município, né? As crianças estão entrando no ônibus, pegando estrada para poder chegar lá na Escola Rafael Maurício. Outra cobrança, agora ao Hospital Estadual, foi feita por Sandro Bussola. Segundo o parlamentar, a empresa terceirizada que atuava na segurança da unidade dispensou os funcionários e não pagou a rescisão e os salários. Uma angústia para essas famílias que dependem desse salário, dependem dessa rescisão. Então, pedir para que a direção do Hospital Regional tome uma providência enérgica para que essa situação seja resolvida. O vereador ainda mostrou preocupação com uma nova licitação do hospital que foi vencida pela mesma empresa. Então é uma questão que está virando corriqueira na cidade de Bauru, que nós temos que acabar com essa prática no nosso município. Em relação à demissão dos funcionários que trabalhavam na segurança do Hospital Estadual, nós procuramos a assessoria de imprensa da FAMESP, que administra a unidade. Segundo ela, a empresa contratada era responsável pela portaria do hospital. Ela informa que o caso está em andamento no setor jurídico e que serão tomadas as medidas necessárias para garantir os direitos dos funcionários. Já em relação ao questionamento feito sobre a obra na Escola Santa Maria, a Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. Ainda na sessão de ontem, foi aprovado o projeto de lei que cria 80 cargos de auxiliar de creche na Secretaria Municipal de Educação. Também teve parecer favorável o projeto que regulamenta a apresentação de artistas nas ruas de Bauru. Foi aprovado ainda o arquivamento do processo que analisava a justificativa apresentada pelo vereador Fábio Manfrinato, depois que ele se ausentou de uma sessão no ano passado. A investigação apurou a validade do atestado médico apresentado pelo parlamentar. Depois do intervalo, a gente fala sobre os cuidados com o diabetes. A atenção deve ser constante para evitar complicações da doença, como a perda de sensibilidade nos pés. É daqui a pouco, continue com a gente. Voltamos e o assunto é a greve dos professores da rede estadual. A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo acaba de se manifestar por meio de nota, dizendo que repudia a tentativa de ocupação da sede da pasta, ocorrida na tarde desta quinta-feira. Uma comissão de professores se reuniu hoje com o secretário Hermann Wurwald, que apresentou 3 propostas aos grevistas. Política salarial pelos próximos 4 anos, com data base em julho, a inclusão dos temporários na rede de atendimento de saúde do IANSP, além da redução da exigência de 200 dias de intervalo a partir do 3º contrato desses temporários. Para a APOESP, o Sindicato dos Professores do Estado, não houve avanço nas negociações. Está marcada para amanhã mais uma assembleia para decidir se a greve continua. A gente fala agora de saúde. O diabetes é uma doença silenciosa. Os sintomas chegam aos poucos e as consequências podem ser irreversíveis se o tratamento não for seguido corretamente. Ainda assim, uma pesquisa da Federação Internacional de Diabetes revelou que mais da metade dos diabéticos não seguem as recomendações médicas. Quarta-feira é dia de cuidar dos pés na Associação dos Diabéticos em Bauru. Os exercícios ajudam a prevenir a perda de sensibilidade, uma das consequências da doença. Ao estimular os pés com atividades simples, fica mais fácil notar machucados ou alterações que podem se transformar em complicações mais sérias. Esse tipo de atividade ele é muito importante porque trabalha a musculatura do pé. O simples fato do paciente, ao caminhar ou
realizar a marcha em ambientes com texturas diferentes, eu estou estimulando a sensibilidade em diversos ambientes para que possa sempre estar trabalhando na questão da sensibilidade, a melhora da sensibilidade. A Elizabeth não perde nenhuma sessão. Ela tem 65 anos e há 5 convive com o diabetes. A aposentada sabe a importância de manter a doença controlada. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter problema de rim, vai ter problema no olho e vai ter problema na sola do pé. Então eu já cuido disso agora. Eu já tenho nefrologista, eu já tenho o oftalmo que cuida, né, que faz exame, para ficar assim de olho mesmo, né? Além do acompanhamento aqui na associação, Elizabeth faz atividade física e toma os remédios recomendados pela endocrinologista. Até o momento não teve nenhuma complicação. São 5 anos e começa mesmo. Às vezes no primeiro ano já tem problema, né? Mas a gente vai afastando. Não foi o que aconteceu com José Luiz, diabético há 20 anos. Logo que descobriu a doença, ele não seguiu o tratamento. Alguns anos mais tarde, o aposentado acabou perdendo a sensibilidade nos pés e chegou a amputar 2 dedos. Eu tive um corte embaixo do dedo e aí eu vacilei um pouco. Aí quando eu corri atrás, que eu fui ver, aí já praticamente não deu mais tempo, aí teve que amputar. Ele então procurou a Associação dos Diabéticos e começou a participar das atividades oferecidas. Articular os pés, até o físico, tudo, né? Que é muito bom aqui. Melhorei bastante, assim. José Luiz mudou a relação dele com a doença, mas não são todos os pacientes que tomam essa decisão. Hoje, mais da metade dos diabéticos não segue as recomendações médicas. A presidente da associação acredita que essa falta de cuidado com a saúde se deve a pouca informação sobre as consequências. Muitos acham que eles nunca vão chegar nisso daí, então abusam na alimentação, não tomam os medicamentos direito e não fazem as atividades físicas que tem que ser diário. Então, muitos médicos estão indicando para nós, eles passam os pacientes, porque a associação, o objetivo dela é educar o paciente diabético. Entre todas as mudanças necessárias para quem se descobre diabético, a reeducação alimentar é apontada por eles como a mais difícil. Este nutricionista explica que não são só os doces os grandes vilões. É preciso mudar os hábitos alimentares como um todo para evitar os picos de glicemia. Eles devem evitar o consumo de açúcar branco, né, mas tomar um cuidado na alimentação em geral, né, com o consumo maior de alimentos ricos em fibras, como as verduras, os vegetais e as frutas, e excluir os alimentos ricos em açúcar e gordura, para também ele melhorar a sua qualidade de vida, como perder peso gordo, e evitar as doenças correlacionadas à diabetes, como a hipertensão, as doenças renais. Vitor destaca ainda a importância dos horários da alimentação. O indicado é comer a cada 3 horas. Para quem faz uso de alimentos diet, uma dica fundamental é prestar atenção aos rótulos. É muito importante o paciente poder ter o hábito de ler o rótulo, tá? Pois às vezes um alimento é diet, né? Retira 100% do nutriente, geralmente o açúcar, mas acrescenta a gordura para ficar mais palatável. Um exemplo de um alimento que retira o açúcar, mas assim, acrescenta a gordura é o chocolate diet. Muitas marcas retiram o açúcar e acrescentam a gordura. Então, não é o chocolate mais indicado para o paciente diabético. Hora de saber como fica o tempo nos próximos dias. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Chove em vários pontos do estado, especialmente no norte. Para amanhã, ainda há previsão de pancadas de chuvas em todas as regiões. No fim de semana, o tempo deve ficar firme. Em Bauru, a chance de termos chuvas hoje e amanhã, porém são baixas. A umidade do ar agora é de 63%. Os ventos sopram a apenas 3 km por hora. Hoje a mínima foi de 19 e a máxima de 30 graus. Amanhã a temperatura deve subir um pouco e variar entre 22 e 31 graus.
A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, continua a falar sobre os cuidados que os diabéticos devem ter com a saúde. Vamos receber a endocrinologista Nancy Bueno Figueiredo, do Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru. Tem dúvidas? Mande para a gente pela internet ou por telefone. Voltamos daqui a pouco. A gente volta a conversar sobre os cuidados que os diabéticos precisam ter com a saúde, especialmente na terceira idade. Vamos receber a médica endocrinologista do Ambulatório Médico de Especialidades de Bauru, a Nancy Bueno Figueiredo. Nancy, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada a vocês pelo convite. Nancy, a gente partiu nessa reportagem que nós acabamos de ver de uma pesquisa que foi divulgada no mês passado, que revelou que pouco mais da metade dos diabéticos tipo 2 não seguem as recomendações médicas. Foi uma pesquisa feita com quase 7 mil médicos em todo o mundo, incluindo o Brasil. E eu queria saber se no seu dia a dia você também percebe essa dificuldade e por que deles não seguirem o tratamento. Primeiro porque a doença é muito silenciosa. Em relação ao diagnóstico, se demora muito para tê-lo, porque o sintoma é muito tardio, né? Então, na verdade, isso já é descrito há muitos anos, que o diagnóstico se demora até 5 anos para você saber que você é diabético. E, normalmente, quando se faz o diagnóstico, nem sempre se tem muitos sintomas também e o paciente acaba não acreditando que aquela doença realmente vai limitá-lo, vai complicá-lo. Normalmente a pessoa tem mais envolvimento quando ela sente uma coisa e sente uma limitação, tem uma dor, tem alguma coisa que a impede de trabalhar, daí ela é mais envolvida em se cuidar. O diabetes a gente fala que é um inimigo silencioso, ele demora a se manifestar de uma forma mais agressiva e limitante, mas se manifesta. E quais seriam esses primeiros sinais? Então, na verdade, quando a glicemia está muito pouco alterada, em 130, 135, a pessoa não sente nada. Ela vai começar a sentir quando as glicemias estão acima de 180, daí ela começa a ter muita sede, muita vontade de fazer xixi, começa a ter turvação visual, a visão fica difícil. E se ela fica mais descontrolada ainda, daí pode ter náuseas, pode ter tonturas, fraqueza muscular, perda de peso, numa fase mais avançada. E então o cuidado é que a pessoa faça com regularidade o exame de glicemia, que é um exame de sangue, não é? Isso, é um exame simples até. Até tem aquele do dedinho que não faz o diagnóstico, mas tria o paciente que precisa de uma avaliação mais próxima, tal. A glicemia do sangue é aquela que vai fazer o diagnóstico mesmo, né? Uma coleta de sangue em jejum, de preferência de 8 horas, e é muito interessante assim ver o perfil do paciente. Se é um paciente jovem, magro, que não tem ninguém com diabetes na família, ele vai fazer com uma periodicidade menor. Agora, se tem um monte de gente diabético na família, o indivíduo é obeso, sedentário, com aumento de gordura visceral, que é a gordura da barriguinha, ele tem uma indicação de fazer pelo menos uma vez por ano. E falando sobre o perfil do paciente, estima-se que aqui no Brasil, até 1/5 dos brasileiros com mais de 65 anos de idade tenham diabetes. Por que é uma doença frequente na terceira idade? As doenças do envelhecimento têm a ver com as insuficiências que vão acontecendo com os órgãos, né? Então, se você foi uma pessoa obesa durante muitos anos, você manteve no seu corpo um padrão de resistência periférica à insulina. E com isso, a sua célula que produz insulina teve que trabalhar mais. Chega uma hora que ela vai entrar em falência. Se isso aconteceu desde a infância, provavelmente você se torna diabético mais cedo, com 40, com 30, até com 16 anos, né? Muito precoce. Agora, se você teve um regime, ficou obeso com 30, com 40 anos, isso vai acontecer mais com 60 anos, né? Além do fato que aquele bem idoso mesmo, daí ele vai ter a insuficiência da célula beta-pancreática porque ele teve a honra de viver bastante, né? Então, tem a ver com a idade mesmo. Exatamente. Daí a secreção de insulina diminui e aumenta bastante a secreção de glucagon nesses pacientes. Imagino, Nancy, que o tratamento vai variar conforme o caso do paciente. Em alguns casos iniciais, só a mudança de hábitos já seria o suficiente ou sempre é preciso entrar com uma medicação?
Depende do caso, né? Você falou tudo, a individualização é muito importante. Então, nós temos casos onde a pessoa tem um erro alimentar grotesco, ela come doce em exagero, é muito sedentária e, de repente, a mudança de estilo de vida, com uma melhoria alimentar e uma perda de peso, resolve muito. E isso é essencial em qualquer momento do diabetes, seja no pré-diabetes, seja para evitar se tornar diabético, ou seja, um diabético já com múltiplas complicações. Então, isso é necessário em todo o tempo. A questão do medicamento tem algumas situações que é necessário e outras não, daí vai ter que ser individualizado. Nem sempre é a insulina que já é indicada. Não, isso mesmo. A gente está falando do diabetes tipo 2, que é um diabetes, que é um tipo de diabetes onde a gente não tem tanta falta de insulina assim. A gente também tem a falta de insulina, a gente tem a questão do aumento do glucagon, a gente tem principalmente a resistência periférica à insulina. A gente tem insulina, mas ela não consegue funcionar direito por causa do fato da gente estar obeso, sedentário. Então, são várias questões. Com isso, o tratamento vai variar em qual momento você está da evolução desse diabetes. Para a gente concluir, Nancy, só para alertar as pessoas, nós vimos na reportagem que uma das complicações é a perda de sensibilidade nos pés, mas existem outras complicações também que são frequentes, né? No caso de a pessoa não se cuidar. Sim. Existem várias, né? Na verdade, o excesso de açúcar no sangue pode levar à lesão da retina, do rim, da parte vascular como um todo. Então, você tem mais risco de entupimento arterial, com a questão de amputações das pernas, ou a questão neurológica. Então, a questão do pé diabético tem a questão tanto vascular quanto neurológica. Também tem a questão neurológica, por exemplo, do esvaziamento do estômago, que é mais raro, então atinge o corpo inteiro mesmo. Por isso que a atenção deve ser constante, mesmo quando não há sintomas, né, Nancy? Sim, sim. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no Nesp Notícias. Ok, obrigada a vocês. É isso por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!